Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, Pai. Nada, nada nos separará do seu amor, Senhor. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, irmãos, louvemos, cantemos. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, Senhor. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos iniciar o nosso culto de adoração, louvor ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo, pela vida, pela salvação. Amém? Esse louvor maravilhoso que acabamos de ouvir aí, para meditar, agradecer aos irmãos que têm apoiado, principalmente a irmã Elane, que tem editado aí, tem ficado muito bom o trabalho. Sempre, às vezes, pode acontecer alguma coisa, mas faz parte de quem está trabalhando, a gente entende isso, a gente compreende isso. Amém? Deus possa abençoar cada irmão, em nome de Jesus. Como é que os irmãos estão aí? Falar o nome de cada um, alguém vai ficar aborrecido.
mas já vamos falar de mais idosos, que aí o pessoal vai entender. Irmã Ondina, irmã Tereza, irmã Lourdes, irmã Júlia, irmã Solange, irmã Elaine, só os idosos. A Lúcia entra, a Alnice entra, vocês estão na segunda idade, primeira idade ainda. Amém? Eu quero meditar na palavra com os irmãos. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, eu vou ler apenas o versículo 16, o versículo de até o número 18, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, por estarmos aqui diante da Tua presença. Venha, ó Deus, fortalecer a nossa vida. Venha, ó Deus, guardar a nossa vida. Venha santificar a nossa vida pela Tua palavra. Oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus, ela nos diz, né, que nós precisamos ter cuidado com 3 inimigos. Os cristãos, né, quando eu falo nós, eu estou falando a igreja, o povo de Deus, ele tem que se preocupar com 3 coisas que são perigosas para a nossa vida, são perigos para a nossa vida. Primeiro é o diabo. Segundo é o mundo. E terceiro é a carne. Quando Paulo fala da carne, ele está falando da natureza adâmica. Eu gosto dessa expressão. A natureza de Adão. O pecado de Adão. Dos nossos pais, dos nossos primeiros pais. O pecado, né, fala da desobediência deles, que afetou toda a raça humana. Toda a raça humana, ela foi afetada pelo pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Passou de geração em geração, chegou até os nossos dias. Se você for em Romanos capítulo 5, versículo 12, no capítulo 3, versículo 23, é um versículo que todos nós conhecemos de cor, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, do perdão de Deus. Quer dizer, Paulo diz que a carne, ela vive a lutar contra o Espírito. Não é isso que ele diz aí lá em Gálatas 5, versículo de número 17, ele fala porque há uma guerra, ele usa até a expressão de militar, de confrontar a carne com o espírito. Há uma guerra constante, uma luta constante, uma luta que nós temos que enfrentar todos os dias. A nossa natureza carnal, a nossa natureza caída, a gente tem que levá-la para a cruz. Como Paulo diz aqui no versículo 24, temos que levá-la para a cruz todo dia. Temos que crucificar ela todo dia, levar ela à morte a todo dia. Jesus foi o único ser humano que não nasceu com pecado. Ele é obra do Espírito. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Não houve um contato carnal. Deus apenas usou o ventre, a madre de Maria, para gerar o ente querido. É uma história que todos nós conhecemos, todos nós sabemos. Quer dizer, então por isso ele é o único ser humano puro que existiu até hoje. Nenhum ser humano, quando diz que todos pecaram, é que é todos. Maria, João, Pedro, todos falharam. E só ele é perfeito. Só ele foi perfeito. E a natureza carnal é como um leão faminto.
né, que procura a carne para se alimentar. A nossa natureza carnal, ela é como se fosse um leão que vive procurando coisas para que ela venha a ser alimentada, venha a ser sustentada. Quais são essas carnes que sustentam esse leão? Paulo fala aí, em Gálatas 5, versículo 16, de porém andar no Espírito jamais satisfaz a concupiscência da carne, os desejos desenfreados. E um dos piores desejos, existem muitos desejos que a nossa carne almeja, ela quer, ela luta, ela briga com a gente, ela quer. Existem vários desejos, mas o que me leva a pensar, o que eu tenho pensado nesses dias é o desejo da cobiça. Quer dizer, desejar tudo, que Paulo cita aí nesses versículos aí. É claro que existem outras inclinações que a carne nos leva, mas ele fala de várias aqui inclinações, várias cobiças, desejo de pecado, concupiscência. Ele fala da ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria. E ele fala sério, que ele declara, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Uma coisa é o caso de você cometer um pecado, uma coisa é você praticar o pecado, você ser um trabalhador do pecado. Quer dizer, a carne, ela vive a buscar, a satisfazer, ela se satisfaz, a carne, com o pecado. Ela se alimenta do pecado, ela se regozija, ela vangloria através do pecado. Quando alguém dá vazão ao pecado, ela se alimenta disso. Porque o velho Adão, ele não morreu. Dentro de nós há algo que grita, que é a nossa carne. A nossa velha natureza que tenta renascer, às vezes, vem a flor desse tabernáculo do pó de areia, desse tabernáculo que vai se desfazer um dia. Todo tipo de pecado é uma desobediência a Deus. O que é pecado? Desobediência a Deus. Errar o alvo. Não fazer andar dentro das orientações de Deus. Os pecados, eles são armadilha no caminho do povo de Deus. São como o Salmo 91 diz, que Jesus usou, o laço do passarinheiro, armadilhas na nossa vida, durante a nossa caminhada, serpentes, escorpiões, armadilhas satânicas, tentações. E nós lutamos contra isso. Nós lutamos para preservar o vínculo da paz. Nós lutamos para preservar a vida de santidade, de santificação. Nós investimos nisso, meditando na palavra de Deus, na oração, porque a palavra é que nos leva à santificação. Quer dizer, são laços. Os irmãos se lembram qual foi o pecado de Acã? O pecado de Acã, lá em Josué capítulo 7, versículo 21. O povo vai para a guerra e perde a guerra. Josué rasga, entra em buscar a Deus o porquê que havia o porquê que eles haviam perdido a guerra, e Deus disse para ele: olha, tem pecado no meio do povo. Vocês lembram disso? Lembra, Beto? Se não lembra, lê lá em Josué capítulo 7, versículo 21. Então eles tiram sorte, vai tirando sorte, aquela tribo de Judá. Cai na tribo de Judá, vai tirando, aí cai em quem, irmã Tereza? Quem havia pecado? Acã. E qual foi o pecado de Acã? Os irmãos se lembram qual foi o pecado dele? Carlinha aí, fala pro Beto, para quem está assistindo, para Valnice, para quem está do lado aí.
Qual foi o pecado de Acã? Fala para o irmão que está ao teu lado aí. Qual foi o pecado dele? Se não está com a Bíblia, fala com ele. Vai lá pegar a Bíblia. Se está com a Bíblia aberta aí, você vai saber. O pecado dele foi que quando eles conquistam a guerra, quando eles tomam os despojos, Acã viu prata, ouro, roupas, e ele viu aquilo, aquilo o atraiu, aquilo mexeu com ele, cobiça. E ele pega aquilo, escondeu aonde? Dentro da casa dele, dentro da tenda dele. Pensou que ninguém tinha visto. Mas Deus manda tirar lá a sorte, lá cai, quem pegou, aí ele vai e confessa. Vamos ler aqui, Josué capítulo 7, no versículo de número 21, diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, da minha casa, e a prata por baixo. Quer dizer, ele diz assim, eu cobicei, eu vi aquilo, eu desejei. Eu quis aquilo para mim. Escondi lá, quer dizer, aquilo foi mais forte do que ele. Um pecado carnal. Desejar algo que de forma errada, querer algo de forma errada. Praticamente, não vou dizer que foi um furto, uma mentira, engano. Quer dizer, primeira coisa que a gente vê aqui, primeiro ele vê. Se você vê o texto aqui, quando vi. Segundo, ele cobiça. Depois ele toma para si. Viu a sequência? Primeiro ele olha e vê aquilo. Não tem pecado você ver. Você pode ver alguma coisa, mas o teu coração, não é isso, irmã Teresa? O teu coração, irmão Dina, ela não se inclina para aquilo. Você fala, não posso fazer isso. Mas ele viu, e depois dele ver, o que ele faz? Ele deseja. Caramba, que carro, que coisa, que roupa, que peça de ouro. Aquilo foi mais forte do que o coração dele. Foi muito forte. A gente parece que foi fácil, mas não. É como as pessoas falam que grande parte dos cristãos que entram para a política dificilmente não se corrompe. Eu acredito que tem alguns que não se corrompem, mas é muito difícil, é muita oferta, é muito dinheiro. Dinheiro fácil. Aí ele toma para si. A carne de Acã foi atraída até a armadilha. Quer dizer, ele foi atraído por aquilo ali, ele foi fraco nessa área. A carne dele desejou aquilo de uma tal forma que ele se apossou daquilo. Poderia ser outro pecado. Como no caso dele foi o ouro, a prata, ele cobiçou aquilo, mas poderia ser como José foi tentado e não caiu, um desejo sexual, o desejo da mentira, do engano. A carne adora isso, a carne adora mentir, a carne adora trair, a carne adora enganar. Todo mal a carne gosta. Ela quer nos levar para a sepultura, ela quer nos levar para a morte. Quer dizer, pode ser uma mulher, pode ser um homem, que a mulher também pode ser atraída pelo homem, cheio de gracinha, para cima. Mas quando pega uma mulher de Deus, eles saem fora e correm fora. Quer dizer, só um caminho para matar a carne. Qual é esse caminho, Beto? Irmão Veraldo? Qual é esse caminho de não alimentar esse leão?
não alimentar a cobiça. Paulo ele fala em Gálatas 5,16, ele usa a expressão, né, vamos lá, Gálatas 5, abra sua Bíblia aí, Gálatas 5, hoje tá bem mesmo, Gálatas, amém? Coríntios, Gálatas 5, versículo 16, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quer dizer, é como esse andar significa viver no Espírito. Uma vida de vigilância, uma vida em Deus, no temor de Deus, uma vida sabendo que Deus vê tudo que a gente faz. Domingo a gente vai ter um estudo maravilhoso, que Saul acha que estava fazendo a coisa certa. Nós vamos ver que tem muitas coisas que a gente acha que é certa, mas Deus é quem vê e sabe de tudo. As coisas escondidas. Uma vida no Espírito neutraliza as obras da carne. A única forma de neutralizar, de sufocar, deixar esse leão da carne morrer, é andar e viver no Espírito. O que Paulo diz aí no versículo 25? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sempre perguntando ao Senhor, sempre pedindo ajuda a Deus, sempre dependendo de Deus, sempre caminhando com Deus. Por causa das armadilhas que tem no nosso caminho, por causa das armadilhas que tenta nos atrair. Não tem ninguém forte, ninguém é valente. Lembra que Jesus falou na cruz, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne grita. A carne luta contra o espírito. Ela tenta sufocar para que a gente não faça aquilo, né? Isso que Paulo diz ali no versículo 17, na parte B lá do versículo 17, eles são opostos, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O vosso querer é o que? É praticar, né? É frutificar os frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade. A carne é totalmente contra esses princípios de Deus. A carne quer o furto, a carne quer se drogar, a carne quer se prostituir, a carne gosta, né, se alimenta da prostituição, se alimenta da mentira, se alimenta do engano. Ela até diz que, não, Deus, lembra da serpente? Não, Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a ele. Vai! Quer dizer, uma vida no Espírito neutraliza as obras da carne. O Espírito Santo fala ao nosso coração: não faça isso. Não é isso, irmã Ana Lúcia, Flávio? Não é isso, Gabriel? Jovem Gabriel. O Espírito fala assim: não faça isso. Não vá por esse caminho. Tem armadilha nesse caminho, tem ciladas nesse caminho. Paulo diz o que no versículo 25? Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Deus não permite que quem vive no Espírito caia nas tentações, nas armadilhas colocadas no caminho da vida da igreja. Paulo fala isso. Jamais satisfareis, jamais você cairá no laço das armadilhas de alguém que vai tentar te subornar, da voz que vai tentar falar ao teu coração que não é o Espírito de Deus. Você vai estar sensível à voz de Deus. Estando sensível à voz de Deus, o Espírito Santo vai falar ao teu coração: sai fora. Vai falar igual eu falei com José: corre, foge dos desejos da mocidade, foge dos desejos da carne. Foge. Em Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi guiado pelo Espírito
e não caiu nas tentações do diabo, porque ele estava sendo guiado. Vê lá em Mateus 4. Foi levado Jesus ao Espírito, aquela mensagem que todos nós conhecemos. Mas quem guiou ele? O Espírito. Apesar de, como homem, ele tinha uma dependência do Espírito na sua humanidade. Você acha que o diabo tentou Jesus porque o diabo já sabia que ele ia resistir? Não, o diabo pensou o seguinte: se eu tiver uma chance, eu derrubo ele. Se eu tiver uma oportunidade, vou oferecer tudo a ele. Se ele der vazão à carne, ele vai ceder. Vou oferecer a ele todas as riquezas dessa terra. Se ele tiver cobiça no coração, Jesus disse, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quer dizer, Jesus era guiado para não cair na tentação. É a oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em Beto, mas livra-nos do mal. Não tem ninguém forte. A carne é fraca, a carne nos leva, à morte. O salário do pecado é a morte. Fomos chamados a viver uma vida no Espírito, uma vida cheia, como Paulo diz lá em Efésios 5,18. A nossa garantia é o Espírito, a nossa força vem do Espírito, a nossa capacidade vem do Espírito Santo. Não é isso, Esther? Não é isso, Fátima? Vem do Espírito, uma vida cheia do Espírito, transbordando do Espírito. Nunca podemos dizer assim: já estou cheio. Todo dia nós temos que nos encher do Espírito. Abrir as comportas do coração e dizer: Senhor, ajuda-me, Senhor, me fortalece, Senhor, me guarda, Senhor, não me deixe cair em tentação, Senhor, me livra das ciladas, dos laços. Foi o que Jesus usou, o Salmo 91, para vencer a Satanás na hora da tentação. Está escrito: Senhor, me guarda, Senhor, me protege. No Espírito, andar no Espírito vai nos proteger das armadilhas, dos buracos, dos falsos caminhos, das tentações, das tentações. O Espírito é que vai nos guiar. Não é isso que Paulo falou lá em João capítulo 3 para Nicodemos? Todo aquele que é nascido do Espírito, o vento sopra para onde quer. Então quem vai nos levar é o Espírito. Quem tem que nos levar é o Espírito. Não somos nós. Então busque uma vida no Espírito. Cuidado com a carne. Vivemos dias difíceis, cada dia mais precisamos depender de Deus, porque se a gente depender da nossa carne, pessoas vão nos provocar, talvez tenha te provocado. Situações nos provocam, situações nos tentam para a gente sair da posição do Espírito, sair da direção do Espírito. Caminhe no Espírito, ande no Espírito, ore no Espírito, ore sem cessar no Espírito. Busque uma vida no Espírito e que Deus guarde o teu coração e te abençoe. Domingo de manhã temos uma mensagem maravilhosa, já estava meditando aqui, que vai falar muito aos nossos corações. Talvez nós vamos ficar 2 domingos lá em 1 Samuel capítulo 15. Vê se você puder já estar em casa mesmo, já lendo aí, pedindo o Espírito Santo para falar o teu coração, porque na hora que a gente estudar juntos, Deus vai falar profundamente ao nosso coração. Amém? Que Deus te guarde, que Deus te dê uma semana abençoada, final de semana abençoado, tá? Fica todos na paz de Cristo, em nome de Jesus. Tá bom? Beto, irmão Dina, Delma, Bené, Dalma, Bené, não preciso nem mais falar mais. Domingo à noite, o louvor é com vocês aí. Tá bom? Carlinhos, Valnize,
Tá bom? Beto, quem mais? Fatinha, Esté, Letícia, Zezé, irmão Everaldo, irmã Elaine, irmã Solange, irmã Lourdes, irmã Júlia, irmã Jô, irmã Márcia, irmã Rafinha, quem mais? Para ninguém ficar aborrecido comigo, tem que falar o nome de todo mundo. Quem mais? Eu esqueci alguém? Se eu esqueci, depois vocês lembram aí. Tá bom? A filha da irmã Lourdes, né, ela já declara que é membro lá com a gente. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus possa abençoar vocês. Se vocês forem tomar alguma decisão, alguma direção, faça no Espírito, né? Busque a Deus, peça orientação a Deus, e Deus vai iluminar os seus pensamentos, os seus caminhos, e vai te dar uma direção melhor. Amém? Uma direção certa para um caminho certo, porque Deus tem o melhor para a sua igreja, Deus tem o melhor para o seu povo. Amém? Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. E os santos do Senhor digam. E os santos do Senhor digam. Amém!